eles estão atrelados à renda fixa. Então você vai pagar baratinho para você gastar. Beleza. Deixa eu só projetar aqui. E a ideia é ser bate-papo mesmo, não é fazer apresentação expositiva. Então, ai meu Deus, espera aí, calma, que é muita coisa aberta no negócio da pessoa. A gente vai começar só com uma introdução para todo mundo se aquecer nessa segunda-feira, que tá fria aqui, mas a gente sabe que tem gente de tudo quanto é lugar. Tá fria e tá chuvosa, como vocês estavam falando aí no começo. Pois é. A gente teve a oportunidade, é um tema que eu e a Thaís a gente gosta bastante, e a gente teve a oportunidade de ter um curso, né, no final do ano passado com o Kevin Yates, que ele é conhecido na nossa área como L&D Detective, e essa foi na verdade, um clique que ele deu logo nas primeiras vezes que eu tive contato com ele, que foi falar que se a gente não planeja o nosso treinamento para impactar o negócio desde o começo, vai ser difícil a gente mensurar no final. E é geralmente o que a gente faz, né? Na corrida do dia a dia, a gente acaba partindo para execução, fazendo as coisas acontecerem, lançando projetos super bacanas, e a gente muitas vezes não, no começo desse projeto, a gente não para discutir com o negócio quais são os KPIs que a gente vai querer que esse projeto entregue. E aí, se a gente para fazer isso só depois que tudo está finalizado, então, eu entreguei uma convenção, eu entreguei o lançamento, eu entreguei um programa, e aí eu falo, bom, agora eu quero mostrar como ele vai melhorar, ou como eu posso mostrar, contar essa história para a organização, eu não consigo porque já está tarde demais, né? Eu não discuti lá atrás, que é quando eu deveria. E aqui alguns dados até do ATD do ano passado, que fala que a maioria das empresas não mensura o impacto porque não tem know-how, não tem expertise, não sabe como fazer, e muitas vezes também porque ninguém pergunta. Então, como a organização não pergunta, eu acabo priorizando só a execução e contar a história de impacto fica para segundo plano. E 46% raramente das organizações são questionadas ou pedem, né, as organizações pedem para isolar o impacto das iniciativas de TI&D. Eu acho interessante esses 16% do lado esquerdo que fala, eu tenho medo de mensurar, porque vai que eu mensuro e, na verdade, isso se vira contra mim, né? E se os resultados que eu mensurei mostraram que não foi efetiva a ação que eu trouxe. E 87% acha que é difícil isolar. Então, também é um dado enorme. E essa frase do Kevin Yates, eu acho muito bacana e tem tudo a ver com a história do medo, que é para a gente não ter medo das histórias ruins, que o dado, a informação que você vai mensurar pode contar, mas tenha medo de não de não fazer nada com os resultados. Vários projetos que eu consegui mensurar ao longo do último ano não contaram exatamente o que eu esperava que eles contassem, mas mesmo assim eles foram muito, muito úteis para eu poder redefinir a estratégia que eu tinha daqui para frente. Então, acho que essa é uma mensagem muito bacana que o próprio Kevin traz, e eu acho que eu também tentei incorporar no meu dia a dia. Ô, Vânia, acho que tem um ponto que você estava falando, né, da questão da métrica. Quão complexo, no final das contas, é a gente isolar as variáveis, porque, no final das contas, é muito difícil você atribuir diretamente ou somente, né, um resultado, somente a ação de treinamento. A gente estava falando agora, né? Você tem a estratégia de marketing, você tem o mercado, a economia, tem tantas variáveis nesse contexto que realmente não é fácil. Há uma complexidade de você conseguir conectar, mas quando você coloca uma certa intencionalidade, tenta ajustar isso, é por aí que a coisa começa a aparecer, né? Porque senão, do nada, assim, é muito difícil você conseguir conectar. E é esse slide do Kevin, que ele usou até na formação, né, no ano passado, que acho que ele exemplifica e traz um pouco do que a Thaís está falando, que é quais são os contribuidores para a performance. Não é só
treinamento e desenvolvimento, né? Não é só a área de aprendizagem corporativa. Tem outras áreas que também impactam a performance do negócio, como o Wagner até estava comentando. Então, recrutamento, tecnologia, operação, desenvolvimento de produtos, tem várias áreas que podem impactar. E a mesma coisa para o desempenho da nossa força de trabalho, dos nossos colaboradores. Então, de novo, o que contribui para um bom desempenho dentro da organização? Não é só treinamento e desenvolvimento. Então, o ambiente, o clima de trabalho, as ferramentas e as tecnologias que você dispõe para os colaboradores, atividades de recompensa, reconhecimento, suporte do próprio gestor, que até o Belato estava falando, a própria remuneração. Então, de fato, isolar o treinamento é difícil, mas se você tem uma intencionalidade, como a Thaís falou, fica mais fácil. E acho que também eu acho que a gente se põe no lugar de, se eu não conseguir isolar o impacto só da minha área, eu não vou apresentar, eu não vou contar a história. Então, acho que é importante a gente ter ideia, esse racional de que muitas vezes não vai ser só um impacto direto da sua atividade, da sua iniciativa, mas ela vai ser um contribuidor para que ou a performance do negócio ou o desempenho dos colaboradores seja melhor. Então, é só para a gente ter um pouco esse pano de fundo que, primeiro, vai ser difícil isolar, mas não é porque você não está isolando que você não pode demonstrar o impacto da área. Acho que esse é um primeiro ponto. Porque se a gente for sempre para a história do ROI, do retorno sobre investimento, só o que foi treinamento foi o único responsável para fazer aquilo acontecer, vai ser realmente difícil a gente mensurar o impacto. E eu acho que o case do Belato é super bacana por conta disso. Daqui a pouquinho ele vai contar, porque envolveu muitas áreas. E grande parte também das iniciativas que eu mensurei, que eu consegui contar uma história, envolveu muitas áreas dentro da organização. E não é porque envolve outras áreas que eu não vou contar a história. Então, acho que isso também é bacana. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente... Tranquilo? E aqui um pouco também desse slide do Kevin Yates, que fala por que geralmente a mensuração de impacto ela fracassa. Primeiro, porque a gente não faz uma análise das necessidades de desempenho adequadamente, então a gente não faz um levantamento de necessidades e não inclui o KPI nesse levantamento, que é uma das coisas que ele reforça. O impacto não foi definido antes da iniciativa de 3D, então a gente já falou sobre isso também. Não selecionamos qual seria dos indicadores que a gente tem, o que seria mais relevante para o negócio ou para aquele projeto. A gente ainda é muito focado em só pegar dados de reação, então as pessoas gostaram ou não do treinamento que eu dei e quantas pessoas fizeram, né? Eu pego o dado do meu LMS, do meu portal, quantas pessoas completaram, quantas horas de treinamento eu dei, se as pessoas gostaram ou não. E a gente vai trazer aqui nesse bate-papo que isso ainda é muito... Esse tipo de análise é mais básico. Ele é super importante, mas ainda está no nível básico de mensuração. E aí, de novo, não teve alinhamento com todas as áreas do negócio sobre o que de fato seria a melhor história, como a gente poderia definir o impacto para esse projeto, para essa iniciativa especificamente. A gente só relembrando aqui para todo mundo estar na mesma página. Deixa eu só... Então, Kirkpatrick, que acho que a maioria de vocês conhece. A gente até teve um bate-papo com o Igor, quem não teve com a gente na semana passada. Tem mudado um pouco esse dado aqui até do panorama TD de 23 para 24, não é o mais atual, mas mudou pouca coisa aqui nas porcentagens. Então, ainda aqui no nosso país, 68% das pessoas só mensura mais se as pessoas gostaram ou não da iniciativa, 28% mensura aprendizado, 15 aplicabilidade e 7 resultado. E aqui também o conteúdo do Jim Irvine lá do ATD do ano passado, que fala também dos níveis, ele vai até o nível 6, ele vai até um pouco a mais, que é nível 1, de novo, reação, as pessoas gostaram ou não. Nível 2, aprendizado, elas aprenderam alguma coisa? Nível 3, teve mudança de comportamento? Nível 4, eu impactei o negócio? Nível 5, valeu a pena? Teve retorno sobre o investimento? E nível 6, que é
vai aí para a sustentabilidade, quanto a gente consegue maximizar isso até no nível maior. Então, esses foram os níveis, esses geralmente são os níveis de mensuração de impacto que a gente tem, e aí os dados das pesquisas que a gente tem aqui no Brasil mostram que 50% ainda estão focados somente no nível 1, que essas pessoas gostaram ou não desse conteúdo. Eu acho que é isso de abertura, é mais para a gente aquecer mesmo. E aí a ideia é que convidar agora, acho que o Belato para contar um pouco do case dele. E fiquem à vontade também para trazerem suas angústias, seus casos de sucesso. Então, Belato, fica à vontade. Ou não, Pra né? contar Ou um de pouco a sua fracasso, história. né, Van? Também, porque com fracasso a gente também aprende pra caramba. Também é verdade. Exato. Pessoal, primeiro, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, longe de mim querer dar o caminho das pedras, porque eu acho que isso não existe em treinamento, né? Acho que as palavras fundamentais em treinamento corporativo é diagnóstico e ambiente. Você tem que casar o diagnóstico com o ambiente que você está, e acho que principalmente na farma, que é onde boa parte dos colegas aqui estão, mas eu imagino que outros segmentos também não sejam, diferente, a cultura corporativa e como ela vê treinamento influencia muito as ações que você faz e o impacto das mesmas, né? Então eu trouxe um caso que para mim foi muito marcante de como a gente teve que vencer barreiras internas para criar uma cultura de análise de dados, tocar em algumas feridas de performance, tocar em algumas feridas de diagnóstico e levar uma marca que tem representatividade para a companhia para um outro patamar, né? E isso, obviamente, pode chegar a dizer assim, uau, você construiu um caso de sucesso, para mim talvez seja um dos principais da minha carreira, é aquele que se eu tiver uma lápide, eu vou pedir para escrever, olha, ele cuidou de produto tal e fez crescer tanto como treinador, entendeu? Mas não é só isso, ele abre uma porta, mas ele não significa que isso vira um processo. E eu digo que eu e meu time, a gente continua muito nesse exercício interno de redesenhar as coisas e mostrar, vamos colocar estatística, vamos mexer nos dados, vamos tocar em feridas, vamos mostrar um pouco da situação. Então, eu vou trazer o caso, a minha apresentação, eu vou projetar aqui, ela dura 10 minutos, tá? Não mais que isso. Vocês fiquem à vontade, talvez eu vou perder um pouco a visão de vocês por conta aqui da tela, né? Mas vocês fiquem à vontade para abrir o áudio ou deixar para falar ao final, tá? Então, acho que vocês já estão vendo a tela, né? Vamos lá. Bem, eu trabalho na Torrent, estou como gestor da área de treinamento de vendas já tem 7 anos e meio. Vou fazer uma transição agora para a área de treinamento corporativo, cuidando de todo o treinamento da empresa, vendas interno, fábrica, controle de qualidade. E um dos casos mais marcantes que aconteceu foi ali naquele término de pandemia, em junho de 2022, quando a gente fez a ampliação de uma das nossas forças de vendas, né? A Torrent, ela trabalha com 300 pessoas na propaganda médica, aproximadamente mais 100 na área comercial. O foco é muito propaganda médica. E em 2022, a gente duplicou a linha Sistema Nervoso Central. Então, de 100 viraram 200 representantes. E uma dessas linhas ficou responsável por um produto que é uma formulação exclusiva, né? É o único produto que a gente tem dentro da Todd como produto referência. Ele é uma formulação exclusiva, ele tem uma dupla indicação, tanto para psiquiatria quanto para neurologia, e ele é um produto que já tinha ali seus 15, 16 anos de mercado e que trazia uma rentabilidade. Como vocês estão vendo aí, era a 7ª marca em faturamento na empresa e a 4ª no sistema nervoso central. Então, é um produto que, assim, se ele cai ou fica estagnado, você não chega no objetivo, né? Principalmente no momento em que a empresa estava colocando outros lançamentos no mercado e fazendo essa duplicação. O cenário que a gente recebeu, o que na verdade a gente observou e recebeu em junho de 2022 era: você agora tem uma linha com 105 representantes que promovem essa marca, tanto na psiquiatria quanto na neurologia, e o market share e prescrição dessa marca estava 6 meses estagnado, ou seja, de janeiro para cá ela não crescia. E aí agrava um pouco o cenário, porque o nosso ano fiscal ele acaba em março, começa em abril,
Então, você já vinha de um ano fiscal do Q4 estagnado e você já estava entrando no Q2 estagnado, ou seja, o produto não reagia, ele não respondia. E quando você olhava a força de vendas, 80% dos representantes não penetravam nos seus mercados. Então, era um cenário de estagnação completa, né? E, obviamente, dentro disso, ainda que a gente estivesse fazendo algumas análises, a gente entendia também o que existiam produtos em lançamento nessa linha, então eles também dominavam um pouco do tempo de treinamento e, obviamente, do peso promocional. Mas acho que não é incomum para a maior parte dos colegas aqui. Geralmente, alguém, antes de perguntar para você, olha, temos esse cenário, o que, que a gente pode fazer? Alguém chega com a solução mágica, né? Então, olha, o cenário é esse e precisamos fazer isso, né? E aí que eu entendo que separa muito as áreas de treinamento executoras, as áreas de treinamento estratégica. Ser estratégico dá muito trabalho, você vai comprar algumas brigas, você vai ter que tocar em algumas feridas, mas você vai entender muito mais do negócio. A gente recebeu uma solicitação, olha, o cenário é esse e a solução é essa. Essa é a solução. Vamos parar o time, vamos fazer uma aula médica, vamos fazer todo mundo entender o produto novamente e tá tudo certo. Eu sou Gêmeos com ascendente Escorpião, né? Então, eu tenho um lado questionador e, ao mesmo tempo, um lado que vai dizer: não me dê tanta ordem, me faça participar do negócio. E eu falei: olha, eu queria entender um pouco mais esse cenário, né? E quando a gente fala de entender, é claro que para nós é muito comum falar do 6D, mas o quanto a gente vive o 6D na prática? Da Avenida Brasil, eu recebi agora do centro de operações sobre Na a ocorrência ali na. correria do dia a dia, a necessidade de você ter que fazer ações e estar correndo atrás de N coisas, a gente não para olhar o 6D e construir a metodologia, construir o processo de treinamento. E foi onde eu mergulhei dentro do 6D e ele me ajudou muito a trazer essa solução. O primeiro ponto foi o quê? Diagnóstico. E o diagnóstico foi feito de 3 maneiras. Sair da campo nos piores setores, então a gente foi entender, não só do propagandista, como também do médico, qual era a visão sobre o produto. Então, o primeiro ponto era, o produto não era promovido. Ele era promovido daquele jeito, olha, eu tenho o produto XPTO, tal, etc. Tá aqui a amostra, boa sorte. Promoção sem valor algum. Quando você ia um pouco mais no detalhe, os propagandistas não estavam seguros para falar do produto. Eles não entendiam tecnicamente o porquê da diferenciação da fórmula e qual o benefício que aquilo trazia, principalmente que você competia diretamente com um produto, né, que é do laboratório Abbott, né, muito bem treinado pelo Felipe, né, que me deu muita dor de cabeça nessa época, mas a gente conseguiu achar o nosso espaço aí, né? Você competia com uma marca muito forte, com uma formulação diferente, então você tinha que fazer uma comparação indireta e pedir experimentação. Então o conhecimento técnico era importante, mas não era só conhecimento técnico. Aí a gente foi para o segundo diagnóstico. Vamos entender como é que é o conhecimento técnico e promocional das pessoas? Avaliação. Avaliação, fizemos 3 tipos de avaliação. Fizemos uma avaliação de conhecimento, fizemos uma avaliação promocional e fizemos um roleplay. E esse roleplay, por mais estranho que seja, foi individual. A pessoa fazia o roleplay comigo. Aí pode ser que você pare. Você reservou tempo para fazer 105 roleplays? Reservei. Eu parei, fiz, ficava 1 hora com cada representante. Então, isso durou aproximadamente. Eu reservei 3 semanas desse projeto para hora a hora, das 8 às 4 da tarde. Cada um tinha uma hora marcada, apresentava o case e eu avaliava a situação. Aí pode ser que vocês digam, por que você não envolveu o gestor? Por opção. O gestor também compartilhava das mesmas dores e dos mesmos vieses do representante. E aí existe um terceiro ponto. A estratégia de marketing não era clara. As pessoas não entendiam qual era o posicionamento do produto e nem qual era a estratégia de execução. Eu vou falar de transtorno bipolar, comparado com quem? Vai associar, não vai associar? Eu vou falar de epilepsia, eu vou falar de enxaqueca. Isso não estava claro. E quando você olhava basicamente o material promocional batia numa tecla.
Produto exclusivo preserva a sua prescrição. Se o cliente não prescreve, esse argumento sai por terra. Se ele não entende o benefício do seu produto, ele não vai prescrever. Aí não adianta ser exclusivo ou não. Então, a gente fez um mega diagnóstico técnico, promocional e de segmentação. E aí a gente foi desenhar a solução. Então, a gente voltou para a diretoria, voltou para a área de marketing e falou, olha... E aí tinha um outro ponto que quando a Thaís fala, a Thaís e a Vanessa falam de análise de dados, desde 2019, a gente mensura horas, né? Quanto tempo cada representante passa dentro da plataforma de treinamento, estimulado ou não estimulado. Esse produto era um dos que menor tempo tinha de treinamento. Então, não existia uma busca espontânea por ele. Então, a gente percebeu claramente que a gente precisava virar esse jogo e forçar o autoestudo, além de criar mecanismos para as pessoas aprenderem e praticarem. Aí a gente desenhou a solução. Era um tempo que você ainda podia parar as pessoas, né? Você ainda tinha ali uma flexibilidade de visita remota com visita física, né? E aí a gente desenhou o seguinte cenário. Fomos ao médico, desenhamos um talk show com o médico falando de prática clínica. Como é um produto que tem evidência, mas ao mesmo tempo você tem que pedir experimentação, nós trouxemos um prescritor. Então, esse prescritor, num bate-papo, dividido em pílulas de 10 minutos, que a gente mandava a cada 2 dias, eles conheciam mais sobre o produto e aí eles tinham que devolver um resumo ou responder um questionário. Isso durou aproximadamente 1 semana e meia. Na semana seguinte, a gente começou a fazer disparos por WhatsApp de pílulas de fixação e aí nós iniciamos o que para mim foi a grande virada do jogo, um modelo de treinamento chamado imersão. O que era a imersão? Eram grupos de treinamento com até 10 pessoas. Então, as pessoas se inscreviam. Então, primeiro ponto, era obrigatório? Não. Mas existia ali uma certa pressão para que todo mundo se inscrevesse. Mas não era turma de 20 ou 30 que te levaria para o expositivo. A gente limitava por inscrição 10 vagas, chamava aquelas pessoas para uma sala Teams e falava uma apresentação de 10, 15 minutos, revendo a estratégia, revendo os principais pontos do produto e prática com cenários do dia a dia, cenários que haviam sido percebidos nas saídas. Ao mesmo tempo, essas pessoas, a gente chamou o grupo gerencial, eles participaram ativamente do processo de transferência de conhecimento, tanto do D3, né, e do D4, eles passaram a ter um acompanhamento mais intenso sobre o resultado dessa marca. E, em paralelo com a inteligência de mercado, nós sentamos, vamos mapear quais os setores que cruzam maior gap de objetivo com maior mercado. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Fizemos ali saídas a campo periódicas, fizemos jantar com o médico, fizemos café da manhã com o médico. Porque qual era o cenário? Eu queria ajudar o representante a fazer um bom diagnóstico. É aquela famosa coisa, fazer uma famosa pergunta dizendo, por que não a minha marca? Para entender critério de escolha. Para entender por que usa, por que não usa, se tem algum viés, se tem uma falta de conhecimento. E ali esse movimento começou a ganhar um corpo, começou a funcionar, e ao final, como eu falei, a gente teve as imersões, né? E no final desse processo, a gente fazia uma avaliação comentada. O que era avaliação comentada? Tendo o WhatsApp de todo mundo, a gente mandava uma pergunta, mandava um desafio, eles tinham que devolver um áudio em até 1 minuto. Muitas vezes eles reclamam, eu não tenho tempo de fazer uma propaganda completa, né? Então tá bom, vamos trazer a vida real. O tempo é até 1 minuto. Em até 1 minuto, e o tempo era um critério eliminatório, então quem fazia acima de 1 minuto, ele recebia o primeiro ponto de feedback, olha, você passou o tempo determinado, estávamos trabalhando síntese ali também, e aí ele recebia um feedback individualizado que eu fazia, e isso era compartilhado com o gestor. Esse processo todo, ele durou, a execução dele começou em junho de 2022, você teve o período de férias da força de vendas em julho. Então, efetivamente, ele começou mais forte entre agosto e setembro. E a execução dele dos encontros de treinamento, os encontros de treinamento foram até janeiro, as saídas foram até março. Então,
você teve ali praticamente 8 meses de ação. E mensurando mensalmente de acordo com as auditorias, né? E aí, o que acontece? Em abril, quando nós documentamos os resultados para a equipe, para a presidência, o produto que estava há 6 meses estagnado em 37, ele fecha o ano com market share de prestação de 48%. Os médicos que já usavam a marca, eles evoluem em 20%. Ou seja, aquele cara que já usava, ele melhora a produtividade. E o universo de médicos visitados com a marca que não prescreviam, passam a prescrever num total de 1.104 médicos que já eram visitados, mas que não tinham adesão, curva de adoção com a marca. Todo esse movimento fez com que, dos 105 representantes, 90 passassem a estar acima do market share de receituário. Então, dos 105, 90 estavam acima de 48%, ganhando premiação, ganhando ali reconhecimento. E a marca, ela evolui de 7º para 5º lugar dentro do faturamento das marcas corporativas e a 3ª marca no sistema nervoso central. Disso funcionou tão bem que a área de treinamento, ela entrou dentro da estratégia de marketing, criando um projeto à parte. Se a gente quer convencer o prescritor de uma marca nova, uma marca que não é nova, mas que é exclusiva, por que a gente já não convence na largada? A gente criou, rosteado pela área de treinamento, um projeto para residentes. Os representantes mapeavam centros de residência e nós começamos a treinar esses médicos residentes nas diferenças da nossa marca perante outras marcas do mercado, para que desde ali eles já percebessem aquela curva de benefícios que nós estávamos comunicando aos médicos já visitados com maior experiência dentro do painel. A gente continuou com as saídas a campo e a gente continuou com as imersões e revisões trimestrais, porém incorporando outros produtos, até para criar uma estratégia promocional maior, fazendo com que esse produto, que era um case de sucesso, inclusive para as pessoas, começassem a ver que outros produtos poderiam também ser carreados e aquele comportamento que elas mudaram para essa marca poderia contribuir para a mudança de outras marcas também. Foi um grande case da empresa, né? Foi um grande case da área de treinamento. A gente hoje, ninguém nos pergunta os dados, tá? É a gente que expõe. Então, a gente mostra quem está estudando mais, quem está estudando menos, quem, porventura, precisa de um reforço, etc. É um trabalho tanto assim em nível generalista, expondo dados, levando isso para a board, levando isso para a gerência nacional regional, quanto o trabalho de formiguinha, de bastidor, meio diplomata, de WhatsApp, de saída a campo, de corredor, para criar uma grande consciência da importância do treinamento e, principalmente, fazer com que o treinamento sente na mesa da estratégia. Que ele, como o Wagner falou, ele seja chamado regularmente para um café quando esse café já está marcado, não o café ser marcado de última hora porque eu preciso pedir alguma coisa para você ou dizer alguma coisa para você. Que a gente possa sentar. E eu, particularmente, entendo que muito desse movimento é entender a estratégia corporativa, né? É entender principalmente as dores do negócio, porque eu particularmente sinto que nós, como treinadores, a gente consegue ter uma entrada muito maior na rotina do cliente, do vendedor, do propagandista, do treinando. A gente tem uma visão talvez um pouco mais empática e mais próxima das dificuldades e do dia a dia dele, e entendendo isso, a gente consegue criar a tal da sinergia e abrir a mente para o desenvolvimento. É dizer o que ele precisa, mas antes fazer com que ele chegue na própria consciência dele. Então, era isso que eu trouxe, né? Se vocês perguntarem para mim, teve processo? Teve processo. O que você melhoraria hoje? Eu traria Kirkpatrick um pouco mais intenso. A gente fez as etapas do Kirkpatrick, mas de uma maneira muito instintiva. O desafio que eu vejo hoje é trazer isso de uma maneira mais processual, para que todo treinamento, todo programa, desde a concepção, desde a avaliação de reação, ele já esteja pensando em resultado. E se ele não estiver trazendo o resultado medido a médio prazo, que ele possa ser redesenhado
que ele possa ser redesenhado e que a gente consiga caminhar junto com a estratégia e com a demanda de negócio da empresa. Dá um grande trabalho, mas te traz um resultado e uma sensação de entrega muito mais potente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se tem mãos levantadas, vou ver agora. Não sei se tem comentários, mas assim, fiquem para mim que fiquem à vontade aqui para falar agora. Estou à disposição. Acho que o Wagner está com a mão levantada. Pode falar, Wagner. Não, primeiro, parabéns, Bellato. Acho que talvez eu vou falar com um pouquinho de tranquilidade sobre força de vendas, quando a gente fala de trabalhar um produto, a sua estratégia, seu conhecimento, a aplicação. Eu acho que além de todo o diagnóstico que você fez, que é relevante e é interessante a gente sempre conseguir entrar, né, nesse nível, eu entendo que você conseguiu também aí, de uma certa forma, uma boa aceitação das áreas, né? Quando a gente fala de marketing, a gente fala de gestão, porque no mundo farma a vida talvez meio louca nem sempre é tão simples assim quanto parece, né? A gente consegue estruturar, mas a gente sabe que a hora que chega na ponta eles falam, não posso parar, não é bem assim, o marketing já fez a estratégia, não posso mudar agora, e aí por aí vai, né? Então eu acho que isso mostra a relevância da área de treinamento quando bem aceita e bem integrada às áreas parceiras de uma empresa, conseguem entender o benefício à frente, né? Onde que é aquela, entre aspas, pausa, uma revisão, uma estruturação de um novo processo, para mostrar que é possível se atingir um objetivo ou um resultado diferente do que aquele que se vinha proposto. E, de uma certa Sim. forma, em algumas outras empresas, seria aquele resultado o ano todo, e depois, como a gente brincou no começo, alguém no final ou ia ganhar os parabéns ou ia ganhar o vem aqui que a gente está precisando de algum reforço. Então, acho que vale esse ponto da minha parte sobre como você conseguiu estruturar aí de uma forma bem pautada, né, em fatos e dados, em metodologias e principalmente o apoio das áreas de interface. É isso. Obrigado. Foi difícil, tá? Não foi fácil. Eu tenho mas certeza, eu tenho total extremamente necessário. certeza disso. Para chegar aí no Bem. slide, né? Para conseguir apresentar isso, ó. Eu costumo dizer Sim. que um bullet point no slide demora semanas, né, para a gente conseguir executar. Vai lá, Fi. Não, e às vezes você tem que ser, desculpe, o chato do rolê, entendeu? Do tipo, gente, vamos conversar, vamos olhar isso aqui, eu preciso Mas é o de acreditar, né? vocês. Mas É o a gente é acreditar. chato porque a gente acredita que é possível, A não é gente que a gente é acredita. chato só para falar que fez, né? Exatamente. Exato, a gente acredita, a gente vê valor nesse negócio, né? Boa. Belatão, você é um cara que, pô, admiro de graça, de longe, muito. Ainda Mas bem, quando a até gente... porque eu não posso fazer piques nesse momento, tá? Então, por favor, continue de graça. Em algum momento, talvez eu possa te pagar, mas agora não dá, não. Palhaço. E uma coisa que acho que, assim, é muito notório, você é um cara que você mete a mão no arado lá e faz a parada. Cara, você avaliou 104 pessoas. Foi isso, né, que você trouxe. Então, acho que, assim, isso é um empenho de força de trabalho, de execução gigante. Aí você fala assim, poxa, mas se eu tivesse melhorado uma coisa para melhorar, talvez seriam ali um pouco na aplicação do Kirkpatrick. Mas qual foi o principal ponto que você acha que você, olhando esse belíssimo resultado, mas que você não mandou tão bem, olhando para a mensuração dele, que você falou que talvez trabalharia melhor? É o que? A avaliação do comportamento do cara percebido, ou a avaliação do que? Qual seria um dos pontos que você olhou? Eu não sou um cara, até colocou ali os 6 níveis de avaliação. Eu confesso que muito na Pharma, hoje na Abbott, eu trabalho primariamente os 4, tá? Assim, eu sou meio que fã da Andy Kirkpatrick. Acho que a Van estava na mesma TD que a gente estava lá do ano retrasado, que ela falou que ela não é muito fã do que o pai dela trazia, né? Que é sobre a questão do ROI. Então eu vou muito ali dentro dos 4 níveis do Kirkpatrick. Então, mas você olhando para esse projeto que você trouxe, que foi maravilhoso, né? E é louco falar maravilhoso do cara que é meu principal concorrente, mas aqui a gente está falando sobre admiração de profissional, eu admiro demais o Bellato. Então, o que você teria feito de melhor nesse sentido aí, Belatão, de avaliação desses critérios do Kirkpatrick? Eu vou vou ampliar o escopo da tua resposta, Felipão, olhando o Kirkpatrick e olhando o 6D, tá?
Uhum. Olhando o Kirkpatrick, comportamento. Eu Tá. teria feito melhor, porque a avaliação de comportamento, primeiro, ela acabou sendo o quê? Muito distante. Então, você faz uma avaliação, vê como o cara está promovendo, mas você não conseguiu olhar todo mundo, né? Você foi por amostragem e ali você também não está no dia a dia. Como é que eu teria avaliado o comportamento? Eu poderia ter puxado mais o gestor. Eu acho que Uhum. esse é um ponto fundamental. Eu poderia ter usado a figura do gestor para ser um facilitador da área de treinamento nesse processo. E aí, quando eu olho todo o desenho, olhando o 6D, eu acho que eu poderia ter feito isso não só na figura do propagandista, do representante, como também qual que é o papel do gestor dentro dessa estrutura, porque eu coloquei o gestor dentro da mesma panela que Uhum. o representante. Foi uma escolha naquele momento. Hoje, eu teria criado os critérios de acompanhamento e feedback para a área na figura do gestor. Eu teria empoderado o gestor a ter responsabilidades dentro daquilo. E eu acho que um ponto fundamental, que aí sim, isso acabou sendo um eu projeto, ou seja, eu executei, né? Claro, eu envolvi áreas, né? Mas a execução ficou 100% na minha mão. O quanto eu poderia ter trazido outras pessoas e transformado isso num D6 que é documentar o processo, entendeu? Vamos Uhum. supor que o Belato muda de função, ou muda de produto, ou sai da Torrent, né? Alguém faria a mesma coisa? Talvez sim, talvez não, faria diferente, talvez não faria, mas assim, eu tenho um processo estruturado para que alguém poderia olhar e falar, pô, isso aqui deu certo, vamos fazer, entendeu? Então Uhum. ficou muito na minha figura, né? Ficou muito na minha figura. São pontos que hoje a gente trabalha para melhorar. A gente criou algumas rotinas, alguns processos para lançamento de produto, guideline para lançamento, alguns guidelines de treinamento remoto, etc., exatamente com o intuito do quê? De que, independentemente do profissional que vai executar, é isso que tem que ser seguido, porque a gente garante que isso vai trazer um resultado mais consolidado, um resultado mais aceito. Boa. Acho que a avaliação de comportamento, eu vou aqui dizer, eu, Vagnão, as meninas da Pharma, talvez seja um dos pontos mais difíceis, né, de Uhum. Sim, avaliar, porque, tudo bem, hoje eu tenho 480 pessoas, o Wagner, na força de vendas, o Wagner viu o quê? 2.000 e pouca? Sei lá, pois é. 3.500. 3.500, olha isso. 3.500. Cara, sempre vai ser por amostragem, né, Belatão? Acho que isso faça as pazes, Total. tá? Sim, Nunca vai, Mas nunca vai dar para avaliar mas é essa 100%. parte que o Bela estava falando, cara, do gestor. Ou a É o gente gestor. coloca ele no processo e, Belato, isso não diminui o que você fez, mas eu acho que a sua avaliação em cima disso também concordo com ela. Porque é o que você disse, a perpetuidade do processo. Se o gestor está bem imbuído, está bem preparado, a continuidade disso é praticamente certa, desde que ele sim, entenda o seu racional, né? É o que a gente chama, cada um põe um nome, né? A gente fala de multiplicador. O cara que está bem embasado na multiplicação do conhecimento, a equipe dele não vai falhar. A equipe dele vai ser aquela que exato, mantém o processo frequentemente, porque ele está ali no dia a dia. A gente não sai a campo todo dia, né? O gestor está ali todo exato. dia. E a gente E tem um todos. papo que o. Oi, tá. Desculpa, Fê, Imagina. pode ir. Não, é que só ia colocar que acho que uma coisa que a gente, e aí compartilho, acho que pode ser um insight legal para os colegas aqui. Eu adoro ser desafiado, mas num nível absurdo, assim, infelizmente, porque isso me faz palpitar o coração. Uhum. E o Belato sabe. E aqui na Abbott, a gente encontrou uma ferramenta que ela estava dentro de casa, e assim, foi muito louco como ela tem funcionado muito bem, que é dentro do nosso próprio CRM, a gente conseguiu imputar lá um sistema de avaliação de comportamento, que foi muito legal, porque o próprio gestor, ele veio como parceiro mesmo, sabe aquela ideia do TTT, né, do Train the Trainer de verdade, ele veio como Uhum. parceiro de treinamento, e hoje os caras estão vendo esse processo de coaching informatizado dentro não só de um KPI de PECs do cara, ou de que ele tem que cumprir no ano, mas sim como um processo de tomada de decisão de promoção, ou de né, alguma outra coisa estratégica para a companhia, mas também de acompanhamento mesmo de comportamento desse cara no campo. Assim, uma ferramenta dentro de casa, dentro do próprio CRM, a gente buscou a Salesforce, que era a empresa que nos atende aqui, os caras falaram, velho, dá para fazer, e a gente conseguiu implementar, e assim,
juntei com o meu pessoal de tech aqui, de business tech, a gente fez um Power BI, eles mesmos puxaram o bot dentro dessa ferramenta, e aí o cara consegue ter lá uma visão da equipe dele. É ainda bem novo, a gente está rodando isso há 6 meses, mas, assim, é o que o Wagner não trouxe, né? Trouxe os caras, o gestor, né, do negócio, como parceiro de verdade, porque o cara tem dado na mão, o cara tem informação na mão, o gerente nacional também tem isso, então acaba sendo aquela coisa assim, depois de um treinamento, vamos avaliar como que tem sido o comportamento dos caras, e eu consigo puxar ali por range e tal. Então, assim, acho que foi uma forma, porque é desesperador isso, cara. Você solta um forms, não funciona. Você tenta fazer avaliação de campo, aí entra um pouco nessa quase que, como o Belato colocou, frustração. Você fala, cara, mas eu tenho 600, consegui acompanhar 80. Fala, meu, ainda tá pobre minha avaliação. O Wagner nem se fala, 3.500. Quando que ele vai conseguir avaliar 350, 10% da força de vendas dele? Então, assim, é sempre muito... E eu acho que é uma ferramenta que talvez, aqui compartilhando com os colegas da Pharma, às vezes o próprio CRM nosso, nossa empresa ali, às vezes pode ajudar a gente nessa coisa toda. E tem funcionado, principalmente para trazer o GD para mais perto ainda do meu time de treinamento, dos meus coordenadores, enfim, do meu time todo. Eu acho que o Fábio colocou um ponto importante aqui, que é de equilibrar a régua, né? Eu tenho experiência de fazer com gestores e cruzar, né? Então, eu sou gestora do Felipe, por exemplo, mas eu avalio a Thaís. E aí a gente faz isso há alguns anos e as avaliações são sempre muito altas, né? As notas são sempre muito altas. Então, a discussão agora é exatamente o que o Fábio falou. A gente descreve os comportamentos demonstrados para ficar claro para todo mundo, né? Para o gestor e para o consultor que está sendo avaliado. Tivemos um bom resultado, que eu digo tem vários insights legais, mesmo com a régua alta. Então, todo mundo deu nota alta, mas mesmo assim, com a régua alta, a gente consegue ver quais são as áreas de desenvolvimento, porque mesmo com a régua alta, ainda dá para ter muita clareza de onde precisa melhorar. E eu acho que o que vocês estão trazendo aqui de apoio dos gestores é fundamental. Sem a ajuda deles, se fosse só treinamento fazendo, seria realmente impossível. Tem um ponto que eu achei muito bacana para quem não é de farma. Acho que vocês perceberam que o Belato fala a língua do negócio. E acho que essa é uma dica também que o Jim Irvine ele traz, né? Que é sobre o que o negócio fala. Quais as métricas que os diretores conversam, o presidente fala. Então, para você que veio de cooperativa, que tem várias pessoas de outras áreas de hospital, todos os termos que o Belato usou são termos que o negócio fala. Vocês viram que ele não trouxe na apresentação dele nada termos corriqueiros de treinamento, foram termos e conteúdo do negócio. Então, às vezes a gente tem dificuldade de demonstrar um impacto, porque talvez a gente esteja tão distante que a gente não está falando nem a língua deles, né? A gente está falando chinês, muitas vezes, para a liderança sênior da organização. Eu achei bacana só trazer esse paralelo para quem não é de farma, entender um pouco que os termos que o Belato usou são basicamente termos e dados que muitas vezes o próprio representante comercial é recompensado, o bônus dele está linkado a tudo que o Belato falou, e ele falou os dados na forma que o negócio gosta de ouvir, certo, Belato? Então, talvez por isso, acho que é um pouco desse exercício para você que não é de farma, talvez isso seja bacana para você pensar, né? Sobre o que os diretores falam, sobre como eles mensuram o negócio, para você poder ver qual é a estratégia ou como você pode, com treinamento, impactar essas informações ou esses KPIs, né? E acho que uma dica fácil é muitas vezes entender junto com os seus principais stakeholders, seus clientes, quais são os goals, quais são as metas dele para aquele ano, por exemplo, né? A gente às vezes acha que meta é uma coisa ainda muito que fica ali, mas não. Criem a cultura de compartilhar o que está como prioridade sua, entender a prioridade do outro para poder, idealmente, inclusive, fazer esse alinhamento, né? Então, ter conversas abertas e caminhar nesse sentido vai dar, enfim,
vai ajustar para que as prioridades estejam alinhadas realmente, né? Então, acho que essa é uma dica também que vale a pena. Eu vou colocar só aqui no chat alguns outros para quem é fora de farma, né? Então, engajamento do colaborador, produção, turnover, contas ativas, clientes repetidos comprando o seu produto. Então, são algumas coisas que você pode tentar avaliar ou mensurar erro, qualidade, velocidade, antes e depois da sua iniciativa, que talvez possa demonstrar melhor o impacto. Mas continua sendo desafiador, mas também, assim, vamos fazer desses encontros, desses momentos e essas trocas, dividindo as dores, as ideias. Adorei essa dica do Felipe. Já tinha dentro da plataforma que a gente já usava, tem uma forma de, enfim, quanto que a gente se pergunta, né, de olhar o novo e de procurar soluções, às vezes sem grande aporte financeiro mesmo, mas pensando diferente. Então, acho que essa pode ser um ponto que a gente leva, né? Fala, Felipe. Mas até o que a Van falou, e alinhado até o que o Bellato falou, conversas estratégicas, elas são muitas vezes duras. Então, o treinamento ele precisa ser enfático no sentido de ser ali pulso firme e não deixar o negócio colocar para você o KPI. Senão você está enrolado, né? Igual acho que foi crucial que a Van colocou aqui no chat, porque senão o negócio fala assim, então beleza, vamos colocar para vocês como avaliação, olhar o market share, amigão, eu sou responsável por prescrição. Se meu produto lá na farmácia for trocar por outro, por um genérico similar, e aí? Foge da minha mão? Então, você vai com o seu market share, você se arrebenta no final. Então, tem que ser muito estratégico. Assim, o papel que o Bellato colocou de mergulhar, que a Taizinha falou de mergulhar no negócio, entender, que a Van colocou aqui, saber qual que é o número do teu business, independente do qual mercado que você faz parte, você também tem que ser estratégico para fazer esse combinado, porque senão vão colocar o número para você, é intangível. Né? Imagina, você e eu coloca para o meu gosto... time, né? Venda e demanda e venda. Amigão, não tem como eu cuidar do balconista para garantir que ele não vai trocar o produto. Tem uma lei que permite que ele faça isso, então. O que eu gosto, o que eu uso muito é confiança. Então, eu mensuro o nível de confiança do conteúdo, do comportamento, enfim, antes e depois, né? E claro, você demonstra a venda se você tiver conta ativa, se você tiver taxa de recompra, mas também com nível de confiança, porque eu acho que quanto mais dado você tiver, também é mais fácil você contar e não ser pego ou ser levado para o negócio por um dado que às vezes não é factível para você, que não é só, que como aquele slide que eu mostrei lá no começo, né? Não é só você que influencia, como a questão do balconista, não é só, né? A preparação do seu representante ou quanto que ele está convencendo ou não a prescrição que vai fazer o resultado lá na ponta. Então, acho que quanto mais plural você for, que é um pouco também do que o case do Bellato trouxe, mais fácil é você contar a história, né? Então... E talvez, se me Muito permitir bom. trazer só um ponto adicional aqui, né? O Fabinho estava comentando de educação corporativa e tudo mais, é que várias áreas, né, trabalham nas frentes, ou o Bellato mesmo está fazendo agora essa mudança. O quanto mais a gente pega isso e faz as pessoas acreditarem que revisitar, aprender de novo, entender uma nova forma, o resultado pode ser diferente, né? E isso que é o gostoso, né? Que nem o Bellato, com certeza, essas 105 pessoas que ele impactou e tiveram o seu resultado modificado vão acreditar cada vez mais quando se fala assim: olha, testa isso, olha, vamos fazer dessa forma, vamos pensar assim. Então, também como área, né, de educação, seja nos comportamentos, seja na parte, nas técnicas e etc., quando as pessoas acreditam, e principalmente o adulto, começa a acreditar que é possível, o resultado vira diferente. Porque aí a pessoa sai daquela caixinha, né, de, sempre foi assim, né, minha vida assim, não vou mudar e etc e tal, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sem dúvida. Gente, a gente já está aí no último minutinho da nossa sessão. Eu sei que semana começando a todo vapor para todo mundo. Adriana, tem um comentário aqui. Quer fazer, Adriane, antes da gente fechar? Que eu quero convidar vocês para algumas iniciativas de strategy. Bom dia, gente. Tava esperando aí para não interromper tanto o fluxo, né, da conversa.
Acho que é a primeira vez que eu estou me apresentando aqui, né, para todo mundo. Eu faço parte do grupo M Dias Branco. Talvez vocês aí mais do Sul não conheçam o nome do grupo em si, mas a gente é uma indústria de alimentos, né, focado em massas e biscoitos. Talvez vocês conheçam algumas das marcas, né, Piraquê, Adria, Isabela, né, tudo aí todas são parte do grupo. Eu tinha mais uma pergunta para o Belato, mas eu acho que ele pode responder depois lá no grupo, porque como vocês trouxeram aí, o case, assim, sensacional, mas o que vocês já estavam compartilhando aí é que acaba que as empresas, né, os gestores comerciais principalmente, eles sempre querem fazer aquele treinamento que é para a força de vendas inteira, né? Que é para pegar... A gente, no caso, a gente tem quase 6.000 vendedores aí na ponta, né? Então, é muito complicado, né? Entre promotores, vendedores, você fazer uma ação de treinamento e eles querem alcançar todo mundo no Brasil inteiro, seja online, às vezes no presencial. E aí, quando é no presencial, é aquela loucura, né? Não pode ser 4 horas, tem que ser 40 minutos, 1 horinha no máximo, e com a galera chegando atrasada e saindo cedo. Sexta-feira. Então, Sexta-feira, porque é muito... Exatamente, é muito complicado. E aí, Belato, eu queria mais saber, você pode responder depois também lá no grupo, né? Alguma coisa assim. Como que é esse convencimento ali, principalmente dos maiores gestores, né, do board corporativo mesmo ali do comercial, a convencer essa ideia de piloto mesmo, sabe? De pegar um grupo menor, de olhar com calma os resultados daquela galera avaliada e não, de repente, desenhar uma estratégia ali na pressa, né, sem saber como mensurar, aplicar para todo mundo. E aí, às vezes, até fica por isso mesmo, né? Porque a gente também não mensura e o negócio continua andando, a venda continua andando. Acho que o Belato vai ter que sair, Adriano, Vou ter mas que vamos sair, mas eu vou continuar essa responder. conversa, combinado, Belato? Eu vou jogar lá no grupo a resposta, enquanto vocês continuam. Gente, obrigado. Muito obrigado. obrigada, Belato. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Obrigado, Belato. E acho Um abraço. e essa pergunta do Adriano abre para um oceano de coisas sobre gestão de stakeholders, convencimento da liderança mesmo, mais sênior. Então, acho que tem esses desafios que fazem parte realmente do dia a dia. Gente, antes de terminar, então, queria agradecer a todos pela participação de vocês. A gente tem uma série de outras sessões planejadas todo mês, né, Van? A gente está pensando em vários temas, mas assim, isso é feito em conjunto. Então, se tem algum tema específico, alguma coisa que vocês querem que a gente facilite essa conversa, joga no grupo, fale com a gente, que nosso prazer vai Ou ser até realmente algum case conectar que ideias algum ou de vocês cases, queira apresentar, acho que é super bacana. Coloca lá no grupo, aciona a gente, que a gente marca também outros encontros como esse para a gente bater papo. E aí, hoje, gente, é meu aniversário, olha só, que delícia. E falei com a Parabéns, Van, falei, Thaís. Van, vamos fazer, já que a gente está fazendo a sessão, vamos fazer uma promoção, vamos dar um presente para o time, porque a gente vai ter a nossa formação do Bridge, que vai acontecer a partir, né, depois do carnaval, então daqui a um mês. E é uma formação executiva que passa por todos esses temas. O objetivo é realmente como faz para T&D ser visto cada vez como mais estratégico dentro das organizações. Então, mensuração de resultado é um deles, gestão de stakeholders é outro, desenho de aprendizagens, com mapa de competências, influência, são todos temas que a gente trabalha no Bridge. Então, a gente vai mandar mais informações no grupo de novo. E para quem esteve aqui, ó, nessa sessão, a gente teve quase 38 pessoas, a gente vai ter uma promoção exclusiva para vocês, tá bom? Então, com alguns descontos e algumas sessões especiais. Tá bom? Gente, um super beijo para vocês. Parabéns, Boa semana. E a gente se vê em breve. Obrigada, Muito viu, jóia. pessoal? Obrigada, tchau. Beijo, Boa semana. tchau.